Saudações a todos, eu sou o Gilberto Trapazon. Esse é o nosso canal sobre magia de evocação Goethe e Angélica. Ai, coceirinha no nariz. Então, vamos trabalhar um pouco. Faz um tempão que eu não falo nada de Goethe, né? Eu tenho falado muito sobre aspectos práticos, situações do mundo, não sei o que tem a ver com o aprendizado da magia. E faz parte do objetivo meu nesse canal aqui, ajudar o aprendizado da magia, seus vários aspectos, que incluem coisas, situações práticas da vida do magista, do estudante, de como que nós vamos encarar situações. Então hoje vamos voltar a falar explicitamente sobre Goethe. Algumas pessoas brincam, né, que o Gilberto fala Goethe. E aqui no Brasil, não sei quem foi que inventou de colocar Guecia. Guecia. Mas é a pronúncia. A palavra é Guetia, com T. Guetia. Tá? Então não é C, não é Guecia. Alguém aportuguesou aí, não sei porquê. Nunca encontrei um comentário que explicasse por que fizeram isso. A Ars Goetia, que está no Lemegeton das clavículas de Salomão, que é um texto já de uns 300, 400, 300 anos, baseado em outros mais antigos ainda, como o Heptameron, Testamento de Salomão, lá do século III, que tem coisas que vêm lá dos papiros gregos egípcios, dos papiros gregos, que é mais antigo ainda. Então a Goethe, ela é uma arte que popularizou bastante nos últimos anos. Temos altos e baixos, né? Inclusive eu já fiz um vídeo aí, depois eu anoto aqui, 2 minutos, eu tenho que botar um card aqui. Card, para mim, eu tô anotando para mim não esquecer, tá? É que eu vou fazendo as coisas assim, em tempo real, gente. Isso aqui, vocês me vêm falando em tempo real. Eu posso ter anotações que eu sempre esqueço de olhar. Aliás, eu até estava com o texto aberto aqui. O que eu estava olhando mesmo? Não, isso aqui eu vou fechar. Peraí, isso aqui não tem mais nada a ver. Tá. É comum eu ter muita coisa aberta aqui no computador. Eu já comentei esses dias. Quando a gente estava falando de custos, gastos que a gente tem em estrutura. Eu tenho um computador bom para vocês. Para mim ele já está lotado. No momento eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 janelas abertas e a internet está fechada. Eu fechei a internet, porque senão o vídeo começa a travar. Por incrível que pareça, isso aqui é uma máquina porrada, gente. É uma máquina de 10, 12 mil reais. Eu consegui lotar a máquina. E eu não uso game. Não jogo. O último game que eu brinquei é o que eu uso mais, na verdade. Foi o Skyrim. Quem curte game conhece Skyrim, que é um jogo de mundo aberto. A última vez que eu abri o game fazem quase 2 anos. Pra ver como eu sinto falta de game. Nem tem muito tempo pra game também. Mas é legal. Eu acho bonito quem curte isso. Tá? Eu apenas eu não tenho muito tempo para ficar brincando. O Skyrim é um jogo de mundo aberto, assim, então tem uma ilha imensa, um território imenso. Tem aquelas aventuras, brigar com dragão, com inimigo, não sei o que, mas ele tem uma opção de desligar os inimigos e ficar passeando pelas paisagens. Tem campos, rios, montanhas. E eu entro no jogo para ficar passeando. Eu fico caminhando, vou lá, subo na colina, fico olhando a paisagem. É o que eu gosto de. Na verdade, é o que eu gosto de fazer. Então, aquela parte de aventura, briga. Então, até faço também.
Tanto que o Skyrim eu já virei o jogo 5, 6 vezes. Fiz vários personagens ali. É interessante. E até porque é um jogo que ajuda a nos questionar por causa de alguns personagens. E tem a ver com o que eu estou falando hoje. O Skyrim você pode ser um guerreiro, que vai defender as pessoas. Você pode ser um mago. Você pode ser um vampiro. Você pode ser um ladrão. Inclusive um ladrão. E aí, algumas coisas isso vai te questionar. Por exemplo, o personagem ladrão, eu não me senti bem fazendo. Eu ia aprender, claro, que daí, para fazer as aventuras que tem ali, o que, que o ladrão vai fazer? Ele vai aprender a roubar, a trapacear, como. Não tem a ver com a minha vida. Eu não me sinto bem fazendo isso. Realmente, sério. Eu moralmente, ética, não faz parte da minha ética. Mano, tá, eu sei como é que tantas coisas são feitas, até porque eu convivi com bandido. Eu convivi com bandido. Já comentei que eu me afastei de certas áreas aí porque tinha a bandidagem da pesada. Que eu convivi e conhecia. De entrar na casa das pessoas, saber como é que viviam. E se acharem que seu patife estava certo. Então, no caso do jogo Skyrim, que é muito legal, tá? Tem alguns personagens que eu evito fazer. Um outro é também como é que eles chamam? A Guilda dos Assassinos. Ser um assassino profissional. Hein? Não. Não. Até porque o jogo ele te traz respostas emocionais. Por exemplo, o personagem do assassino. Eu cheguei a contactar a missão que abriria aquele caminho. A primeira coisa que eu teria que fazer seria escolher. Tinha um grupo de pessoas assim, isso no jogo, né? É desenho. As pessoas com um saco na cabeça, todas chorando, e a ordem é: escolha quem é que tu vai matar. E cada uma daquelas pessoas contava a sua história. Todo mundo coitadinho. Todo mundo ali era coitadinho, né? Depois a gente descobre que a história de cada um não era bem aquilo. Mas era uma coisa assim, complicado, gente. Então até jogos da internet podem nos ajudar a nos questionar. Então vamos seguir, nós vamos falar de Goetia. E um pouco dessa coisa de questionar o que a gente faz, por que nós fazemos, e aí para entrar no como. Então o assunto de hoje que eu quero abordar, de novo, Goetia, para sexo e relacionamentos, porém eu quero falar de magia por etapas. Planejamento da magia, que vai ter a ver com a Goetia e também vai ter a ver com outras áreas da magia, como a magia angélica e tantas outras coisas. Basicamente, nós temos que planejar atividades. As pessoas procuram, qual é o melhor espírito para tal coisa? Não. Não tem um espírito só. Tantas vezes tu precisa mexer nisso, nisso, nisso e nisso. Não é um espírito só e não é nunca só um ritual. Tem outras áreas de magia, religião e tal, que tem outras maneiras de trabalhar. Em magia cerimonial você tem que aprender a trabalhar por etapas. E mesmo nas outras áreas, eu pessoalmente, por aprendizado, eu considero que você também tem que dividir tarefas. Não vai ter uma entidade, um espírito que faça tudo. Não tem um pedido genérico. A pessoa quer chamar um espírito só para resolver seu problema de relacionamento, o problema financeiro, o problema da dor de barriga do cachorro, o carro que está estragado. Não, peraí, são coisas diferentes. Tu tem que aprender a dividir tarefas. E nós estamos falando de Goetia, estamos falando de sexo, relacionamento, até amor. Mas os meus comentários hoje vão ser muito mais sobre a área de sexo. Porque tanta coisa começa nisso. Sexo é uma coisa boa, é uma coisa normal entre as pessoas. Quer dizer, para as pessoas normais,
sexo é uma coisa saudável. E que a maioria das pessoas normais e saudáveis fazem. Não tem problema. Claro que cada um vai ter a sua maneira de ver o mundo, de se relacionar, tipo de pessoas que gostam. Eu não estou falando de cair na farra, no mundo. Você tem a sua vida sexual com o seu marido, com a sua esposa. Ou a sua esposa tem a sua vida sexual com o seu vizinho. Mas para ela tá bem, para você tá bem, olha, que é uma outra coisa que acontece bastante também. É sério, velho. Tem, tem realmente situações que são assim. Nem todo relacionamento tem uma exclusividade. Realmente existem algumas situações que eles chamam de casamento aberto, alguma coisa assim. Ou acha normal ter outro parceiro, parceira. Tá, não é da minha conta. Não é da minha conta. Tá bem pra você? Ótimo. Ótimo. Não tá incomodando ninguém? Ótimo. Porque não tem uma coisa assim, mais certa ou mais errada. Ah, isso é pecado. Não. Tá bem pra você? Não tá incomodando ninguém? Por que eu vou me preocupar? Por que outra pessoa tem que se meter na sua vida? A sua vida é sua, tá? O problema é seu. E isso, a maneira dos espíritos da Goethe a lidarem, os demons, também vai estar relacionada com essa parte que eu estou falando de método. Então, eu estou falando já de cara de sexo, né? Vamos brincar. Não importa como é que você faz, tá? Porque também não tem uma coisa certa. Tá bem, se está bem para os dois, tá bem. Se só um está se divertindo, opa, aí não, né? Então, tem que estar bem. Tá bem para os dois, tá ótimo, beleza. Beleza, ok? Mas aí quando a gente vai trabalhar em magia, nós vamos ter situações que precisam ser trabalhadas. Por exemplo, eu vou começar falando, querido espírito Citri, que é um espírito que eu trabalho muito faz anos. Eu tenho acredito que eu tenho um bom relacionamento. Espírito que me ajuda demais, demais. Até porque eu tenho essa opinião, um tratamento respeitoso com os espíritos. Eu trato de maneira respeitosa, não baixo a cabeça, eu não cultuo, eu não abaixo a cabeça. Trato com respeito, formalidade. E Citri também sempre me atendeu dessa maneira respeitosa e formal. E muitas vezes já aconteceu de eu mesmo colocar agradecimento em público, que não é aquele agradecimento que vocês veem aí aparecendo toda hora nos grupos. Ai, agradeço a Boni pelo resultado fantástico para o meu cliente. Não, isso é propaganda. Isso é palhaçada. Tá? Mas, olha, maioria das vezes que vocês veem uma postagem desse tipo, tá? A pessoa está fazendo propaganda. Porque sempre vai ter o trouxa já colocando. Ai, eu preciso disso mesmo. Me chama aqui. Eu quero uma consulta em privado. Não, isso é mensagem mentirosa para fisgar trouxa. Tá? Que agradecimento que eu fiz? 2 vezes. Tem uma terceira que eu não me lembro como é que eu fiz. Mas também era agradecimento. Mas 2 maiores eu botei num dos maiores fóruns do mundo, que é a Estúdio Arcanis. Infelizmente o site agora está fora do ar porque tem problemas técnicos. Maior fórum do mundo de magia cerimonial. Eu postei. Agradeço a Citri por não ter feito isso. Eu postei um agradecimento porque Citri não fez o que eu pedi. O que aconteceu? Então, eu estou falando de tratamento respeitoso com os espíritos, algo que eu estou sempre falando. Quando você chama um demon ou um anjo,
apresente a sua situação. Eu trabalho dessa maneira. Ritualística toda, preparação, banimentos, consagração, blá, 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 blá. Chamo o espírito, está presente, eu explico a situação. Eu faço uma pequena conversa informal. Olha, eu estou chamando em função de tal e tal situação. Tal. Só então eu vou apresentar... eu não tenho aqui. Eu falei que eu tenho um monte de coisa por aqui e esqueci. Tá. O famoso pedido formal. Que aí sim, essa é a ordem de comando. Eu quero que tu faça isso. Que a gente procura fazer uma frase bem escrita e às vezes dá merda, porque nem sempre aquela frase tá certa. Então, primeiro eu faço um bate-papo. Ó, tô chamando por causa de tal situação, eu gostaria que tal pessoa, meu cliente, você ajudasse por causa disso, disso, daquilo. Eu tô colocando o meu nome, eu estou apresentando a pessoa. Aprendam isso, gente. Quando você trabalha para outra pessoa, é você quem se responsabiliza. A merda vai bater primeiro em você. Primeiro motivo para a gente cobrar para trabalhar para outra pessoa. Todo problema que aquela pessoa tiver, primeiro explode em quem pediu. Você se apresentou em favor da pessoa. Você é o avalista. Se ela não pagar, não fizer a parte dela, fizer merda, for debochada, falar mal depois, recebeu e... Tanto caso que tem aí, né? Que diz que não recebeu nada. Tá com o pai vivo, né? Entrou no hospital com 1% de chance de vivo. Tá com o pai vivo e falou mal. Que não recebeu nada. Pode deixar que os espíritos vão cobrar, mas não vai ser de mim. Porque quando eu apresento, eu coloco bem claro de quem é a responsabilidade. Só que eu também posso ser cobrado. Por quê? Se eu tiver peninha da pessoa que vai ser cobrada, vai dar merda, vai ter problema. Se eu tiver pena, quem paga a conta sou eu. Entendam isso. Se você trabalha para outro, você vai ser cobrado antes de todos os outros. Então você tem que colocar bem claro que é em favor de outra pessoa, é a responsabilidade dela. E olha, nunca, mas nunca pague a conta de outra. Eu já fiz isso no passado, eu tinha pena. Ai, fulano agora tá quebrando a cara, tá perdendo a casa da praia, tá perdendo o escritório. Ai, vamos aliviar, coitadinho da pessoa que me deu o calote. Eu é que perdi a casa. E eu tô falando de casos reais. Eu sei o que eu já perdi na vida, passando a mão. Tempo atrás um sujeito aí me escreve. Tá devendo sim. Ah, pois é, que na época eu prometi tal valor e tal, mas é que eu tava emocionado. Não. Tu prometeu pagar tal coisa, tu não pagou. Ah, pois é que eu tava... Não me interessa. Tu assumiu a conta. Se eu te perdoar, eu que vou ter que pagar. O cara tinha uma dívida que era de 10 mil, virou 900 mil. Se ferrou com o banco. Então eu entendo isso. Quando você apresenta alguém, você é responsável. Se você perdoar, é você quem paga a conta. Então isso só para falar de apresentação de um caso para o espírito. Então no caso eu estou falando de Citre. Eu apresentei o caso, como eu normalmente faço. Fiz a chamada, formal sempre, reverência, toda aquela coisa. Chamada formal. Formal. Olha, tem tal e tal situação. E aí é uma coisa que eu estou sempre falando sobre ter 3 frases para usar num ritual. Tá? Então, eu primeiro faço a apresentação, depois eu pego o meu papelzinho que está escrito à mão. Eu, pessoalmente, eu prefiro usar lápis. Por algum motivo, eu percebi que a energia do lápis é melhor. É carvão, grafite. Impressão minha, mas eu acho o lápis melhor. Inclusive, esse é o
o lápis consagrado. Aí ali eu tenho pedido, tá? Apresentei tal coisa. Aí eu faço o pedido, ó, tu pode me ajudar a fazer tal coisa. Eu quero que você me ajude com o seu poder a fazer tal coisa. Essa é a frase do comando. O que vale é aquela frase. Aquela conversa toda antes ajuda também a já nos trazer algumas intuições, impressões, porque à medida que você desenvolve a sua intuição, a sua evidência, você começa a ouvir umas frases aqui, já as respostas, e eles começam a... Alguns têm mais ou menos isso desenvolvido. E eu tenho uma razoável evidência também. Só eu não tenho aquele show de circo toda hora, enxergar, visão. Nem preciso. Eu tô ouvindo, eu sei que ele tá ali. Ele chegou e tantas vezes em chamada de ritual eu já veio até reclamando, tá, eu já tô aqui, não precisa. Não, mas eu gosto de fazer a chamada toda. E aí isso, não, é que eu gosto de fazer a chamada toda em respeito, eu tô oferecendo energia. Fazendo a conjuração formal, não tô ameaçando ninguém. Mas eu quero colocar todos os nomes para proteger o círculo, me proteger, tá tudo bem. Então eu gosto de fazer a conjuração formal completa, mesmo que o espírito já esteja ali na primeira frase. E alguns reclamam. Tá, eu já tô aqui. Tá, espera, eu quero fazer isso tudo para ter todo o ambiente formado. Até porque é uma homenagem para eles ter um ambiente com toda a energia formada. Então, faço isso, faço meu bate-papo informal, ó, tal situação. Então, meu desejo é, eu quero que você trabalhe com seu poder para tal coisa em favor de tal pessoa. Essa é a frase. Aqui, o que importa mesmo é aquela frase. É isso que eu quero que você faça. Apresento o meu pedido. E aí as 3 frases que eu vou repetir, eu já comentei em outros vídeos. Primeiro, você pode fazer isso? A princípio sim, porque se eu já chamei, eu já olhei aqui no tarô, gente. Eu sempre olho primeiro. Posso trabalhar com tal espírito para isso? Alguma resposta do espírito tal? Não. Eu já tenho uma resposta prévia do espírito no tarô, dando sinal positivo que eu posso chamar ele. Mas ao vivo é outra coisa. Nem sempre o que aparece aqui é o que eu vou ter no ritual. Por isso eu pergunto, você pode fazer isso? E aí a primeira grande resposta, sim, eu posso. Eu sou poderoso, eu sei. Tal. As respostas são variadas. Porém, ali mesmo, ele já pode dar um stop. Eu posso, mas não vou fazer. Ou eu posso, mas seria melhor fazer outra coisa. Primeira variação. Segunda frase. Se ele aceitar, se ele disser que pode fazer. Você pode fazer? Posso. Sim, posso. Alguns são até muito debochados. Tem alguns espíritos da Goethe que são muito debochados. Você só vai rir da tua cara. Sim, eu posso. Claro que eu posso fazer isso aí. Segunda frase. Você aceita fazer? Aí a coisa... Aí sim a coisa muda de conversa. Às vezes na primeira frase ele já te segura. Mas geralmente na segunda pergunta é que ele vai te dar a real da coisa. Você aceita fazer? E é aí que eles vão colocar condições. Não, eu posso fazer. Primeira pergunta. Segunda pergunta. Aceita fazer? Aceito, mas eu quero que tu faça um sacrifício de sangue de um amigo teu. Opa! Não. Claro que não, né? Isso é uma coisa típica, por exemplo, de Andrés, que é um espírito assassino e um bando de imbecil, porém tem mania de trabalhar com ele. Não se meta.
Mas geralmente eles podem pedir umas coisas assim mais simples. Eu aceito, mas eu quero que sacrifique uma vaca, né? Joga 50 litros de chopp no rio. Opa, chopp eu vou beber. Não, não, vaca. Quem sabe eu ofereço um copo de água da fonte, uma dose de uísque de primeira. Ah, tá, pode ser também. Porque tem espírito que é sacana. Eles vão tentar tirar mais de vocês. Na Goethe, Grimório velho, então pior ainda. Eles vão tentar arrancar o que tu tem, o que tu não tem. Muito cuidado, isso aí é a parte da negociação. Negociar com Dimos sempre é uma coisa política. A gente nunca vai conseguir exatamente o que a gente quer. Nunca. Então já desconfie de que quem está oferecendo conseguir tal coisa. Não. A coisa nunca vai ser exatamente como tu pensa. Vai ser relacionada àquilo. Primeira coisa. Segundo, quando negociar com ele, na verdade, o que eles precisam? Os demons jamais tiveram encarnação humana. Então eles não precisam de coisas materiais. Tem gente que oferecer. Virou piada. Oferecer feijoada. Tem gente aí fazendo oferenda de Exu. Exu, sim, entidade africana. Foram pessoas encarnadas, eles realmente precisam de energia material, aquela comilança toda. Demo não. O Demo realmente pode aproveitar a energia de uma oferenda que você fizer. Mas não precisa ser aquela coisa toda. Então, outra coisa que é comum Demons pedir é uma atividade sua em favor deles. Porque eles têm atividades no mundo inteiro. Demons também têm suas legiões de espíritos trabalhando para eles. E eles podem estar trabalhando em situações, tipo assim, pode ter um demon agora ajudando na situação da política aqui do Estado. E aí ele pode pedir, faz tal coisa aí na tua região, uma atividade pública que tu nem sabe, em favor de alguém, uma situação, que isso pode estar relacionado a uma outra coisa que ele está trabalhando, vai ajudar ele. Ou se for assim uma coisa de gratidão, algo que eu acho muito bonito. Até porque tem espírito que realmente não quer, não aceita. Malfas é um deles. Tem livro aí muito errado falando de dar oferenda para Malfas. Malfas fica profundamente ofendido se tu der uma oferenda. E a explicação é bem simples. Ele é um espírito que pode tudo. Ele não precisa de nada. Nunca dê oferendas para Malfas. Receba com respeito. Mas ele é um espírito que não precisa de nada. Uma oferenda para ele é ofensa. Então, para ele. Mas no geral, assim, tantos demais, tu pode fazer uma oferta para o mundo. Olha, se eu conseguir tal coisa, eu vou doar uma cesta básica para uma família necessitada. Isso é uma bela oferenda. Porque eles também estão recebendo a energia do agradecimento. Em agradecimento ao que tal espírito fez. Tu vai lá na frente da casa daquela família que está apertada, realmente merece, bota a cesta básica na porta, bate, te manda. Eles não têm que saber que foi tu que deu. Caridade, gente, tem que ser anônima. Tá? Eu vou ajudar a cuidar das criaturinhas. Que eu sou protetor de animais, todo mundo sabe. Se quiser ajudar a nossa causa, pix, gilbertostrapazon.com, desculpe, gilbertostrapazon@yahoo.com. Esse é o meu pix, doações para a causa animal. Sempre ajuda, qualquer valor, R$100, 50, 5, R$1,99, tudo ajuda. Só hoje eu gastei R$300, assim, brincando. Brincando. Teve um pouco de doações também.
e o resto no meu bolso. Claro que eu não posso fazer tudo, então a gente agradece a ajuda mesmo. A gente agradece. Isso também é oferecido para os espíritos. Tem a ver com quando eu falo com a energia dos elementais, terra, fogo, água e ar, os espíritos da natureza, os gnomos, as fadas, os duendes, sílfides. Eu estou ajudando a cuidar da natureza. Estão percebendo? Eu estou ajudando, ó. Eu vou fazer tal coisa, então minha oferta, se eu conseguir tal coisa, eu vou fazer mais tal e tal coisa em prol da natureza. Vou lá limpar a praça, recolher o lixo da praça, pegar uma... Como é que se chama aquela máquina de... Essa máquina de cortar grama aí. A motor, né? Brrr. Vai lá cuidar da praça. Isso é uma retribuição, é um pagamento. Então você pode fazer algo em favor da sua comunidade, em favor da natureza, como pagamento pelo trabalho que um demon vai fazer. Ou um anjo. Eles aceitam também, gente. Isso é uma oferenda sincera. Então não é algo para eles. Eles não precisam uma pratada lá de comida que ele nem vai comer. Em vez de dar aquela pratada de comida, tá, às vezes a gente dá mesmo alguma coisa. Uma das últimas que eu fiz aí foi uma maçã e uma meia dose, né? Meia dose, né? De vinho para um grande rei. Foi um agradecimento. Eu não tinha prometido nada. Recebi o que eu precisava. Em agradecimento eu fiz uma oferenda. Em agradecimento. No caso, o ritual de agradecimento, eu não preciso o ritual todo. Eu apenas acendi a vela, botei o selo do rei. A maçã toda cortadinha, bonitinha, botei no pratinho, bonitinho. Aquela porçãozinha de vinho de boa qualidade. Em agradecimento, consegui tal coisa. Ou seja, eu nem tinha prometido nada. Eu não ofereci nada. Porque geralmente eu não ofereço. Eu não faço promessa. Mas tem a ver com essa frase que eu falei. A segunda pergunta que você tem que fazer. Você aceita fazer? Porque aí eles podem colocar condições. Então, um espírito maníaco pode pedir sangue de alguém. Não. Então em vez de matar uma vaca, eu ajudo uma família necessitada. Beleza. Eles recebem essa energia também. Então nem sempre o que eles vão pedir é algo assim, como se usa em certas áreas de religião, como a africana, muitas áreas das tradições orientais também, no taoísmo, no budismo, é muito comum ofertas de comida. Mas nem sempre é necessário e isso pode ser negociado. Então, primeira pergunta, né? Você pode fazer isso? Posso, tá? Se disser que não, tu já, opa, aí tu vai questionar por que tu não pode fazer. Tá aqui na tua lista tal. E aí ele pode negar. Não, eu até posso, é a minha área, mas eu não posso por causa disso. Ele vai me mostrar problemas que tem ali. Segunda pergunta, aceita fazer? Sim, não, e pode eventualmente colocar condições. Tantas vezes ele vai ser apenas sim. Ou, novamente, pode fazer? Aceita fazer? Não, não aceito. Eu posso fazer, mas não vou aceitar por causa disso, disso e disso. E aí ele te mostra algum problema, pode te mostrar algum problema. Por isso que eu estou falando de Citri. Esse agradecimento que eu fiz já 2 vezes aconteceu a situação. Eu pedi uma determinada coisa muito específica e na segunda pergunta, Citri, ele não disse exatamente não. Ele foi bem claro. Se eu fizer isso aí, em 2, 3 dias tu vai quebrar a cara porque vai dar tal e tal e tal problema. Opa, ele me alertou de um problema. Se eu seguisse a operação, ele podia fazer. Mas
O próprio Citri me alertou. Se eu fizer, tu vai ter tal problema. E era coisa séria mesmo, gente. Eu tive confirmação assim imediata. Imediata. Problema grande. Citri me livrou já de 2 bombas. Era 100% possível fazer o que eu queria. Porém, eu ia me incomodar. E Citri me alertou. E terceira pergunta a ser feita, se você tiver sucesso nas 2 primeiras, é um costume meu. Eu sempre peço se ele tem sugestões para melhorar ou como trabalhar melhor com aquela situação. Sim! Seria melhor, em vez de trabalhar comigo, tu vai trabalhar com fulano. Faz outra coisa com outro espírito. Eles fazem isso. Faz parte do aprendizado. Ritual com Micael, que eu já comentei, inclusive, de novo aí, fora do Estúdio de Arcanes, Fórum Internacional. Isso foi conferido por colegas. Confirmado, comprovado. Micael, Arcanjo Micael. Ó, o melhor é tu trabalhar com Lúcifer para essa situação. Primeiro tu vai trabalhar com Lúcifer. Hein? Que legal, né? Micael indicar Lúcifer. Obrigado, Micael. Obrigado, Lúcifer. Por isso que eu sempre digo que eles são irmãos. Não tem briga um lado com o outro. Bando de idiota aí que acha que é porque eu trabalho com o Lúcifer, não pode trabalhar com o anjo. Não, eles são irmãos. Eles se respeitam. Aí na espiritualidade, eles se respeitam entre eles, todos eles, cada um tem a sua função, mas se respeitam. São as pessoas que não se respeitam. Então eu já tive casos de Micael, não, isso aqui é melhor tu trabalhar com Lúcifer. Posso até fazer uma coisinha aqui, mas o principal tu vai com Lúcifer. Pá, beleza. No outro dia, dias depois, aí eu fui fazer o ritual com Lúcifer. Continuou a coisa, papapá. Depois de um tempo, daí, não, comigo, nessa parte, é só até aqui. Agora, tu muda de novo e vai trabalhar com os anjos do 6º e 7º livro de Moisés, que é uma área que eu trabalho também. Opa, Lúcifer mandando trabalhar com anjo. E eu já tive isso com muitos demons também. Muitas e muitas vezes eu tive demons indicando o trabalho com anjo, trabalho feito com uma pessoa ali, trabalhando com Citri. Tá, que eu tô falando de sexo aqui, né? Tô desviando um pouquinho, mas eu continuo falando de sexo. Ó, posso ajudar, mas a pessoa precisa trabalhar seu coração também. Então vai trabalhar com os anjos para aprender a harmonizar o emocional, se amar, e isso os anjos vão fazer melhor. Demo indicando anjo. E vice-versa, eu tenho, muita situação assim. Estão percebendo como tem a ver com essa coisa que eu estou falando de trabalhar por áreas, por etapas? Aprender a dividir tarefas. Então a primeira coisa é isso de aprender a dividir um pedido em partes e cada coisa ter o seu porquê. Tá? Então eu vou trabalhar com Citri. Sexo. Ok, se tu está pensando apenas em sexo mecânico, não importa mais nada. Agora, se está pensando como vida humana, que é o caso da maioria das pessoas, não é só sexo. Não é só ter alguém aí na cama. A pessoa quer, depois que levanta da cama, tomar um café, conversar. E até na cama, pode ser que a pessoa não tenha o que ela quer. Pode se frustrar. Pode ter um parceiro ou uma parceira que não é bom na coisa, não sabe fazer, não é carinhoso. Quanta gente aí tem problema nessa área, né? Citri pode ajudar nessa área. Ajudar a liberar fantasias e tal. Citri ajuda mesmo. Mas ele também pode trazer
uma sugestão. Olha, se é só a parte mecânica é uma coisa, mas quem sabe a pessoa está precisando mexer com a sua autoestima. Como é que você lida com essa situação? Como é que você se sente? E aí, talvez a pessoa até ela realmente queira fazer tudo aquilo, sabe aquelas fantasias, fazer posição, não sei o que, não sei o que, não sei. Talvez a pessoa até realmente queira tudo aquilo, mas por outros motivos ela não se sente bem com ela mesma e tal, ela se acha feia. Então pode ser que precise, no caso, de uma ajuda da área angélica, que é ótima sempre para aprendizado, ou quem sabe um outro Demon. Porque tem Demons que vão ajudar também a trabalhar a sua autoestima, como é que você se sente, como é que você se percebe. Por exemplo, Marbas, né? Que diz que muda a forma das pessoas. Aí tem gente que pensa que vai virar lobisomem. Não. Marbas ele tem muito a ver com como você percebe a si mesmo. Então nós começamos a dividir tarefas. E por isso é importante também quem lhe orienta, quem está preparando o trabalho, analisar e procurar perceber, não, nessa parte aqui legal. Mas tu está precisando também lidar com isso aqui. Mas, e mais isso aqui também seria bom. Deixa eu confirmar. Essa situação, como é que eu posso trabalhar? Aí tu percebe 3, 4, 5, 6 situações diferentes para uma tarefa maior. Mas precisa trabalhar isso, precisa trabalhar isso, precisa trabalhar isso. Por isso que meus orçamentos, normalmente, tem muitos espíritos. É muito raro eu fazer um orçamento com 2 espíritos só. Isso é raríssimo. Ontem mesmo eu entreguei um aí que tem 8 ou 9 espíritos. Tarefa de meio ano. Eu não trabalho por um ritual só. Eu trabalho por tarefa. Então ali já é um orçamento para ficar 4, 5, 6 meses trabalhando. Tá? Por quê? Porque eu vou dividir tarefas. Precisa trabalhar isso, precisa trabalhar isso, precisa. Então cada coisa vai uma complementar a outra, porque tem a ver com não apenas com o que a pessoa está pedindo, mas como é que ela vai receber. Uma das piores coisas em magia, um dos grandes riscos que a gente fala, que existe na magia, é você receber o que você está pedindo. Esse é um dos grandes riscos da magia. Receber o que está pedindo. Uma pausa, já volto. Então tá, desculpa, eu precisei fazer uma pausa mesmo. O pessoal sabe que eu moro junto do mato. E eu precisei dar uma olhadinha lá na cerca aqui. Eu tenho cachorro, aqui é mato, tem riacho aqui do lado, aqui tem gambá, porco-espinho, tem um monte de coisa. E eu tenho que cuidar dos bichinhos. E uma coisa que a gente aprende, quem tiver filho aí vai me entender. Criança quieta, sinal de alerta. Ué, onde é que eles estão? Quem tem criança sabe o que isso significa. O que eles estão tão quietinhos? O que está acontecendo? Então eu vou dar uma verificada aqui. Cadê os cachorrinhos? Só não, estão dormindo, estão bem. Mas às vezes está rolando alguma coisa lá fora. Normalmente quando aparece os bichinhos da natureza, que é comum aqui, gambá, porco-espinho, cobra, aranha, já apareceu até a onça aqui. Eles chamam aquela onça parda, né? Até isso já apareceu aqui. Então é claro que eu tenho que estar alerta, né? Normalmente nesse caso eles fazem um griteiro. Mas às vezes eu preciso olhar, ó, tá quieto demais. Aí eu vou olhar, tá todo mundo lá na cerca, assim. E o bichinho do outro lado da cerca. Às vezes acontece, até com porco-espinho. Eles latem muito. E porco-espinho é perigoso, né? Eles vão tentar pegar, se machucam todos, né? Eu já tive 2 vezes problema com porco-espinho. Bom, fiz a pausa, então vamos continuar falando. Problema de conseguir o que você quer
na magia. Esse é um dos grandes problemas na magia. Eu falei antes, magia, como a Goetia, Norian Verne e tantas outras áreas, é normalmente uma negociação política. Dificilmente tu vai conseguir exatamente o que tu quer da maneira que tu quer. Então existe uma coisa que eu chamo de a arte de aprender a pedir. Como fazer pedidos. Já comentei isso algumas vezes. É um assunto de interesse meu. Sempre como fazer um pedido. Que eu falei antes, citando o exemplo, tu escreve a frase de comando. Então eu tive aí 2 aprendizados. Primeiro, quando eu chamo o espírito, meu costume, eu primeiro apresento a situação. Eu estou te chamando hoje em favor de tal e tal pessoa porque existe uma situação assim, assim, assado. Eu tenho uma breve conversa. Não é conversa de salão de cabeleireira, tá? Porque o espírito, ele não quer ficar ali. Ele quer ir embora o mais rápido possível. Então não fica segurando o espírito. O espírito não está aí para bater papo. Eles são muito práticos. Então procura ser objetivo. Então eu apresento a situação, eu tô com uma situação assim, 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 assado. Que ele vai entender, com certeza. Mas eu observei que isso ajuda a eu ter uma melhor resposta dele. E depois, então, por causa disso que eu falei, eu quero que tu faça tal coisa, ajude com o teu poder e tal. Tu que tem o poder de fazer tal coisa, eu quero que tu ajude nessa situação. Porque o que vale mesmo é aquela frase que está escrito. E isso é o que vale. Escreva, escreva. Pega lá teu lápis, a tua caneta, escreve à mão o que tu quer. O que vale é aquela frase. Toda aquela conversa antes vai ajudar, pela minha observação, a tu ter uma resposta. Tá, tu quer tal coisa, mas tem tal coisa. Aceito ou não aceito, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Ou, como é isso que eu estou falando de Citri. Estou falando de Citri hoje, sexo. Isso pode te dar problema. E aí eu ter postado agradecimentos que eu falei. Agradeço porque não fez. Não foi uma, foram 2 vezes maiores. Tem uma terceira que não vou contar tanto. Ali da cachorrinha, só vira o narizinho dela. Tá? 2 vezes maiores que Citri foi bem explícito. Não, o que tu quer, moleza. Só que tu vai quebrar a cara. Tu vai ter tal problema. Uma delas seria, consigo tal coisa com tal pessoa? Beleza. É pegar e correr para o abraço, né? Mas ela vai te trair ainda essa semana. Vai te dar uma tijolada nas costas. E realmente aconteceu. No dia seguinte a pessoa me telefonou. É porque aconteceu uma outra coisa e tal. Opa! Confirmou a desconfiança que estava trabalhando com pessoas inimigas minhas. Eu sofri já 2 tentativas de homicídio, né? Então ela estava envolvida, ela confirmou que realmente estava envolvida com a quadrilha, nunca perdeu contato e tal. Vou dormir com o inimigo? Não. E outra também seria, claro, eu chamei Citri para coisa íntima mesmo. Outra era uma fantasia. Tal situação dá para acontecer? Dá. Só que no dia seguinte eles vão te ameaçar para tu pagar todas as contas da família. Opa! Era um envolvimento com uma pessoa que eu já conhecia a filha, né? E a mãe apareceu também se oferecendo. Tá, então, é fantasia de sexo mesmo, né? Mãe e filha. As 2 bonitas. Não, dá. No dia seguinte elas vão botar o cartão de crédito na tua mesa e exigir que tu pague, senão o filho dela vem. A família toda vem em cima de ti.
E botar a voz no mundo. Opa! Pulei fora no ato. Eu não tinha me lembrado desse pequeno detalhe. Elas vão querer que tu pague todas as contas delas. Opa! Cartão de crédito pro trouxa aqui. Que é uma coisa que acontece muito, né? Então vejo que muitas vezes situações que parecem banais podem ser problemáticas. Você pode conseguir o que você pediu. E não é todo mundo que observa isso. Então, uma coisa muito comum quando a gente vê pessoas comentando são o que a gente chama de efeitos secundários em magia. Eu já fiz uns 2, 3 vídeos sobre isso, né? Efeitos secundários. Tu faz uma coisa, consegue o que tu quer, mas tem efeitos secundários também. Esse é um deles. Lidar com as consequências. E nem sempre o espírito vai te mostrar isso. Ele pode trazer o que tu quer. Falei que é uma situação política. É. E aí um problema enorme. Como é que tu vai colocar numa frase que de preferência não pode ser muito longa? Porque tem gente que aparece com uma folha inteira de caderno. Não, aquela frase tem que ser curta. Uma, 2 frases, assim. Tu tem que aprender interpretação de texto, colocar de uma maneira muito objetiva, procurando deixar uma margem, porque não dá para ser exatamente igual, deixa uma margem, né, para variações, mas também você não pode especificar demais. Um exemplo que eu estou sempre usando, né? Ah, eu quero uma casa nova que tenha 2 andares, a casa tem que ser pintada de verde e eu quero que seja em tal rua. Gente, quantas casas assim que tem naquela rua? Às vezes só tem uma, que é uma outra situação. Eu quero aquela casa. É uma outra maneira de lidar. Porque aí tu tá entrando numa briga. Eu quero aquela casa e tu vai ter que fazer o que for possível para convencer o dono a te alugar ou vender aquela casa. Isso é uma situação. Outra é você estar procurando um novo lugar para morar. Sugestão eterna minha. Trabalhe com o seu emocional primeiro. Como é que você quer se sentir? Eu quero uma casa que seja ampla, com bastante espaço para as minhas coisas, minha vida. Exemplo da minha casa aqui. Eu quero um lugar que tenha bastante espaço ao redor para os meus cachorrinhos poderem correr, serem felizes, que tenha árvores, que tenha uma boa vizinhança de pessoas de bem, seja próximo das necessidades, ruas, mercado e tal. É a descrição da minha casa. Eu não disse em que cidade, eu não disse em que bairro, eu não disse em que rua. Eu falei como eu quero me sentir. E foi assim a maioria das moradias que eu tive nos últimos 20 e tantos anos. Como é que eu quero me sentir? Eu quero estar protegido, ter uma boa vizinhança, tal. Nem sempre foi o melhor, mas sempre foi dentro desses parâmetros. E hoje, para mim, eu estou no paraíso. Hoje eu moro no interior, 3 horas da capital. É difícil até comprar vela aqui, gente. Gente, uma vela de 7 dias aqui é 15, 16 reais. Uma. Sabe quantas que eu uso por mês? É tudo complicado. Até vela é complicado. Por exemplo, vela preta aqui, nem pensar, não tem. Não tem mesmo. A loja mais próxima que vende vela preta aqui é a 50 quilômetros de distância. Eu tenho que pegar o Uber e ir para uma outra cidade se eu precisar de vela preta. Mas, por outro lado, a cidade é uma maravilha, me sinto muito bem. Então, mas isso teve a ver com a maneira de pedir. Então, vamos voltar para Citri, né? Resultados que os espíritos podem trazer. E Citri, quando você aprende a se relacionar com ele, ou ela, alguns dizem que Citri seria um espírito feminino. Eu acho que eles têm
ambas polaridades. Mas Citri pode te ajudar muito nisso, sim, se tu aprender a comunicar. Tanto que no meu livro, que está aí, gilbertotrapazon.com.br/livros, tem um livro que o nome dele é... Li aqui. Vamos lá. Que é Goethe e Espíritos para Amor, Sexo e Relacionamentos. É uma lista de espíritos especificamente da Goethe para relacionamentos. Mas não apenas sexo e amor, porque, como é citado ali, nós temos o amor universal, o amor entre amigos, o amor de família e o amor romântico, o amor sexual. Então, todos os espíritos que tem nesse livro aí, eles servem para todo tipo de relacionamento, o que inclui negócios, política, vizinhos, mas também amor e sexo, família. Todos os espíritos que tem ali, eles podem te ajudar nessa área. Não tem nada de que sejam só espíritos para putaria ou para farra. Não. A maioria deles tem muitas atribuições, inclusive Citri, que é muito mais famoso pela área sexual. Citri pode te ajudar em negócios também. Negócios, dinheiro, empresa. Citri. Claro que precisa pensar como é que tu vai lidar com ele. Porque muita coisa em negócios tem a ver com paixão pelo que você está fazendo. Paixão não é só sexo, gente. Mas é a mesma energia. Tu tem o tesão de fazer aquela coisa. Negócios. Tesão. Tu é um músico. Tu tem que ter tesão para tocar. Tu é um atleta. Tu tem tesão pelo esporte. Paixão. Fogo. Citri pode ajudar nessa área aí. Na parte prática, assim. Vamos fazer a coisa funcionar, vamos fazer a coisa andar, vamos botar pra fuder. Desculpa a palavra, né? Vê como isso tem a ver com sexo. E eu tô falando só de Citri. Agora, quando é a parte de relacionamento mesmo, né? Homem, mulher, mulher com mulher, homem com homem, cada um que se vire, tá? O que vocês fazem não é da minha conta, tá? Relacionamento entre duas pessoas, tá? Sendo politicamente correto. Citri ajuda demais nisso. Ajuda demais. Uma área, primeiro, claro, é aquela coisa de ajudar a atrair novos relacionamentos. O que eu falei antes? Nem sempre nós vamos ter exatamente o que nós pedimos. Eu quero conhecer só as loirinhas, bonitinhas, magrinhas e tal. Não. Não vai funcionar. Tu pode fazer o pedido bem específico. O que eu já falei, tem outros vídeos meus aí, efeitos secundários em magia. Tu acendeu uma luz, tu passa a ser mais visto. Mesmo que tu tenha um pedido específico, outras pessoas vão ser atraídas. Vai aparecer de tudo. Então é você quem tem que ter foco. 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 Porque nem tudo que aparecer é para você. Então tu simplesmente não é isso que eu quero. Foi pedido tal coisa, eu quero tal coisa. Então tu mantém o foco. Mantém o foco. Porque aparece de tudo, gente. Sério mesmo. Eu sei o que acontece cada vez que eu trabalho com Citri. Aparece de tudo, gente. Nova, velha, evangélica. Quanto evangélico já apareceu na vida? Pessoas que não têm absolutamente nada a ver comigo, gay. Eu sou hétero, tá? Desculpa aí, turminha. Tá? Mas meu negócio é mulher. Cada um na sua, tá, gente? Mas vai aparecer de tudo. Porque são acesas as luzes sobre você. Ou quem sabe, você é gay e de repente tem um monte de mulher em cima de você. Você é lésbica e tem um monte de homem em cima de você.
Por quê? Porque acendeu os holofotes em cima de você. É isso que acontece em boa parte das magias que a gente faz. Os caminhos se abrem, você é mais visto. Então nem tudo que aparecer é para você. Apenas mantenha o foco. Eu estou querendo tal coisa, então mantenha. Você apenas vai perceber que as pessoas estão olhando. Aquilo não é o resultado final. Mas vai aparecer situações. Então você tem que manter o foco. Uma coisa que acontece em casos de pessoas que estão pedindo harmonização de relacionamento. O relacionamento estava mal, tá, vamos limpar, vamos harmonizar o casal e abrir os caminhos do amor para ambos também, né? Eu não estou falando de amarração, trazendo amarra, que é outra coisa. Que eu não faço. Eu só vou trabalhar se o casal tem realmente algo ainda para trabalhar. Mas aí tu harmoniza o casal, faz as aberturas de caminhos necessárias, né? E a pessoa que pediu conhece outro. Um mês depois, ai, me apaixonei por outra pessoa. Mas tu não queria fulano? Ai, mas eu me apaixonei. A pessoa não teve foco. Claro, foram abertos caminhos. Ela viu uma outra oportunidade, em vez de manter o foco no que ela pediu, ela preferiu ir para outro lado. Isso acontece também, gente. Acontece. A magia funcionou? Funcionou. Porém, como é que o resultado foi usado? Então a pessoa tem que ter foco. Tu quer tal coisa, tu quer tal coisa. O meu compromisso é enquanto eu estou trabalhando com aquilo ali. Tu decidiu fazer outra coisa, mudou de ideia, não é mais comigo. O meu serviço foi feito. Acabou. E as variações que pode ocorrer também. Daí que eu estou falando de City também, né? Aparecer pessoas diferentes, situações diferentes, principalmente quando tu está buscando uma nova situação sexual. Eu tenho caso aí. Não foi só um. Ó, muitos. Pessoa buscando tal situação. Ah, eu quero sexo. Tá, tudo bem, tu quer sexo. Bom, tu quer sexo casual e tal, tá. Sexo casual, assim, sem compromisso. Aparecer 10 pessoas por dia. Recusar todo mundo. E eu tô falando de 10 de boa qualidade. Aparecer muitos contatos de boa qualidade todo dia. Aí começar a escolher como se estivesse escolhendo marido, como se estivesse escolhendo a esposa donzela para casar. Pera aí, tu não queria... Agora tu está escolhendo uma virgem donzela para casar, tu está escolhendo o fulano bonito, bem sucedido, como se fosse marido? Cadê o foco? Cadê o foco? Estão vendo, cara? Isso aí acontece muito também, gente. Então o Cid pode trazer tanta situação, tanta coisa. E você mesmo. Eu falei que as pessoas vão lhe observar mais. Por quê? Porque tem luzes acesas. Mas ao natural, você mesmo também começa a ficar mais alerta. Primeiro por ter pedido, né? A pessoa pode até ficar ansiosa. Mas ao natural você começa a se dar conta de pessoas que você nem olharia normalmente. Você se dá conta, você... Opa! Aquela tia ali é gostosa. Opa, esse aqui... Você se dá conta que você está também mais alerta. Coisa de citro. E alguns resultados podem tardar também. Por exemplo, outro exemplo pessoal meu, eu tenho muitos exemplos. E até explico porque eu sou uma pessoa normalmente bem reservada. Eu brinco bastante com as pessoas. Mas eu só brinco. A minha vida privada mesmo é bem reservada. Tem intimidade comigo? Não é bem assim. Eu sempre fui bastante reservado. Mas de acontecer situações muito tempo depois.
Então, uma situação que ocorreu, eu tinha uma fantasia com uma amiga, que Citri ajudou a liberar em vários aspectos, assim, mas a pessoa já estava pronta. Ela só não tinha coragem para isso ou aquilo, e precisava perder vergonha e tal. Bah, ajudou barbaramente. E tinha uma fantasia. Ela tinha uma fantasia e tal. Uns 2 anos depois, aconteceu a situação assim, olha, mais perfeita impossível, só enxerguei Citri aqui do meu lado. Era isso que tu queria! 2 anos depois. Era isso que tu queria. Aconteceu a situação perfeita. Só que aí tinha um pequeno problema. Situação perfeita que aconteceu. Só que aí aquela pessoa já estava lá com a sua vida, lá longe. Essa aqui também tinha sua vida lá do outro lado. Havia a possibilidade de chamar para conversa todo mundo 100 quilômetros para um lado, 100 quilômetros para o outro. Ah, impraticável, né? Então tem situações que às vezes acontecem anos depois e as pessoas esquecem que pediram. Então quando perguntam sobre prazo, tempo das coisas, tem magia que continua funcionando. E até ajudado porque, como eu trabalho rotineiramente com espíritos, eu estou sempre em contato. Então tem coisas que eu não preciso ficar renovando o pedido. Porque eu estou tendo contato e aquela energia, algumas vezes aquela energia continua andando também. E essa foi uma situação, 2 anos depois. Mas de novo tem a ver com esse lado que eu tenho essa facilidade de lidar com o Citri, né? Um certo relacionamento. Nem sempre vai atender tudo, é claro, né? Mas ajuda demais, demais. Então a gente vai aprendendo a lidar com essa coisa que eu estou falando antes, sobre trabalhar por áreas, por etapas. No caso desse que eu citei agora, eu nem lembrava mais, passou tanto tempo, né? Que eu deixei de trabalhar com outras áreas que seriam necessárias, como disponibilidade de tempo. Então, não vou comentar. Mas só para dizer que às vezes acontece alguma situação que tá tudo ali o que tu pediu, mas teria que ter trabalhado algumas outras coisas. Às vezes acontece isso também. E nem sempre isso é percebido. Por isso que eu falei antes sobre trabalhar em várias áreas também. Nem todos os colegas têm essa formação. Eu sei que eu já tenho mais idade, tenho mais tempo. Temos ótimos colegas, ótimos. Mas alguns que não têm já ainda não tem uma formação maior, eles têm essa tendência de olhar só aquela coisa que foi pedida. Ah, eu quero tal coisa. Aí eles olham só uma situação. Tá, mas e o resto? Isso. Que é uma coisa que eu normalmente faço. Tá, não, tal situação. Eu já vou fazer uma leitura complementar. Tá, mas para fazer isso, o que precisa? Que efeitos que eu posso esperar disso aqui? Por isso que eu começo a perceber. Não, tal coisa dá para fazer. Algumas coisas, por experiência pessoal, eu já percebo. Opa, isso não é só assim. Aí eu começo a perguntar. Precisa mais isso, precisa mais isso, precisa mais isso. Então não adianta trabalhar apenas com uma situaçãozinha. Citri é um espírito maravilhoso, inclusive na área de saúde íntima. A área de saúde íntima. No Grimório fala que ele ajuda a restabelecer seu vigor sexual. Saúde. Saúde. Às vezes a pessoa só está para baixo, está cansada, não sei o quê. Mas às vezes é um problema clínico, médico. Citri pode te indicar de buscar medicina. Quem sabe aquele problema ali, não tá, as coisas não estão bem, tanto para o homem quanto para a mulher, né? Pode estar tendo um problema hormonal, alguma outra coisa, pode estar com diabetes, estar com problema de pulmão.
vai no médico. Citri pode fazer isso. Quando você pede para ajudar a restabelecer ou melhorar a tua vitalidade, a tua energia sexual. Porque o problema nem sempre é energia, às vezes é um problema de saúde mesmo. Ou até de idade, aqui ó. Não tem uns bunda mole aí, me chamando de velho broxa. Eu sou velho, não tenho vergonha nenhuma. A minha namorada não tá reclamando. Tá? Uso Viagra, claro, eu sou velho. Você acha que a gente... Depois dos 40 anos de idade, gente, metade dos homens tem problema. Metade. A maioria fica quieto, passando vergonha. Passam vergonha. Não vão no médico. Homens, nós temos os mesmos hormônios. Mulher também tem problema hormonal. Nós também temos saúde, então a saúde é para todo mundo, gente. Não é vergonha nenhuma. E ó, se o resto estiver bem, o azulzinho aquele tu funciona muito melhor do que antes. Inclusive, ajuda a resolver problemas tipo ejaculação precoce. Não é que resolve total, mas como ajuda a mudar a parte de pressão arterial, tem hormônios, outras coisas envolvidas, tu pode satisfazer melhor que a tua parceira em vez de ficar 20 segundos. Funciona melhor. Não é vergonha nenhuma. Então, se alguém vem aí falando de mim, é pro Gilberto isso, olha. A pessoa está provando, primeiro, que é um grosseirão, mal educado. E eu fico pensando, né, gente? Como é que um cara desses atende um cliente de mais idade? Imagina, você é cliente, eu já fiz aí artigo e vídeo falando disso. Tem pessoas aí que ficam postando ameaças, porque eu sou o fodão, porque eu sou filho de tal entidade, porque ninguém se mete comigo, paga. Escuta, tu tá com problema na tua vida, como é que tu vai trabalhar com uma pessoa dessa? Como é que essa pessoa vai... A pessoa já se apresenta como sendo um brigão, falando mal de tudo. A pessoa não tem argumento nenhum para falar. A única coisa que fala, Gilberto é o velho. Eu sou velho mesmo, eu não tenho vergonha nenhuma. Tu tem algum argumento para falar comigo? Quer falar de magia comigo? Se tu tem um nome que preste, achar que preste, vamos fazer uma live. Ó, pau e pau. Vamos falar de magia pra valer. Vamos ver o que tu sabe. Essas pessoas só ficam xingando, falar mal, xingar e gritar. É só olhar as postagens. É só olhar. Só estão xingando. Não ensinam nada pra ninguém. Não ensinam nada pra ninguém. Algum aí até tem canal, não sei o que. Tu olha o vídeo da pessoa, é o tempo todo propaganda de si mesmo. Que eu sou maior, que eu sou poderoso, que sou fodão. Falando mal de todo mundo. O que uma pessoa dessas vai ajudar você? Quem é que você procura para te ajudar? Quer falar mal de mim? Tá falando o quê? Hoje mesmo aí, eu fiz uma denúncia, eu fiz um boletim de ocorrência na polícia. A pessoa começou a me mandar chamada de vídeo. Insistindo. Ai, me atende. Ô, pera aí, eu tô trabalhando, gente. Eu tenho clientes para atender. Eu tenho minha família para cuidar. Eu não atendo chamada de vídeo, chamada de voz. Eu não atendo mesmo. Ó, depois, quando eu pude, ó, por favor, solicitação de contato. Tá aqui o link, gilbertstrapazon.com.br/consultas. Pede tua consulta ali. Ponto, acabou. Dali a pouco, ai não, porque eu preciso falar contigo urgente. Me chama no WhatsApp, não sei o que. Eu não vou chamar ninguém. Primeiro porque o teu problema não é urgente. Aí não precisa... Ó, o pessoal aí que tá assistindo aí, vamos apostar um grão de pipoca qual é o problema urgente da pessoa? A gente já sabe o que é fim de semana. Chamando, ai, urgente que eu tô desesperado. Olha, a maioria é problema com isso. Brigou com a namorada, quer amarração. Isso não é urgente nunca.
E continuou insistindo. E por último me mandou uma mensagem. Tu é um fake, teu perfil é falso. Se tu não me atender agora, eu vou te denunciar como golpista. Eu, golpista? Peraí. A pessoa me manda um monte de mensagens grosseiras, querendo atendimento na hora, imediato, de graça, sem pagar consulta. Minha consulta é paga. E eu que sou golpista, denunciei, porque o cara já, é uma pessoa que já, olha, a gente já viu muita postagem desse aí sendo mal educado, falando mal de todo mundo, tá atrás de amarração, tá com briga aí, não sei, com 10, 20 sacerdotes, no mínimo. Inclusive gente que ele pagou mesmo, quer dizer, não pagou tudo porque os caras denunciaram, não, ele não pagou. E tá aí falando mal. E 1 hora, 2 horas depois ele já tava enchendo o saco porque ainda não tive resultado. É neurótico, né? Levou um boletim de ocorrência, tá? Inclusive eu levantei os dados da pessoa aqui em minutos. Pô, eu sei fazer pesquisa, gente. Ex-presidiário, quer dizer, já tem ficha criminal por roubo, artigo 155. Já mandei cópia do BO para colega que eu conheço. Eu tenho amigos na polícia lá do estado dele, por acaso assim da cidade exatamente ao lado. Então, vai se incomodar para deixar de ser palhaço. Então, tem essas coisas aí de gente que fala que não tem o que falar. Mas, gente, tem pessoas que falam demais, querem cagar a regra, falam grosso, não sei o quê. Quem é que vai te ajudar? Eu tô aqui, ó, são já perdi a conta. Mais de 140 vídeos aqui no canal. Tô trazendo informação. Tô trazendo orientação. Tô de cara limpa. Eu mesmo falo das merdas que eu faço. Não tem vergonha nenhuma, eu não me apresento como o super fodão, porque eu sou poderoso, magro, não sei o quê. Eu mesmo falo das merdas que eu faço e fico rindo ainda, gente. Quem é que vai te atender? Quem é que vai te atender? Que tipo de orientação? Então, nem sempre esse tipo de pessoa, eles vão olhar a coisa toda. Ah, você pediu tal coisa? Eles olham só aquilo. Eles são tão tapados, não tem formação para enxergar que pode ter mais isso, mais isso, mais isso e mais isso. Muitos por aí não têm essa formação. Infelizmente, gente. Muitos estão trabalhando de boa vontade, de coração sincero. Tem o meu respeito. Vão ter o meu respeito, mas eu preciso dizer, olha, tu ainda é novato. Tem coisa que a pessoa não enxerga. Eu tô aqui agora há 40 e quantos anos? 2022? 48 anos? 49 anos? Trabalhando em magia. Estudando. Sendo que os primeiros 13, eu passei 13 anos fazendo merda. Eu falo, gente, 13 anos é muito. Eu fiquei 13 anos fazendo merda, porque na época não tinha livro, não tinha. Eu fazia tudo na cabeçada mesmo. Depois que eu aprendi. Então eu tenho pelo menos mais 34, 35 anos aí sabendo onde caminhar. Aí que eu comecei. Então são mais de 30 anos de experiência aqui. Por isso que eu tenho cabelo branco. Por isso que eu não tenho vergonha nenhuma de ter idade. Tem argumento para falar de mim? Tá? Eu tenho experiência para falar, eu posso falar. Eu poderia usar títulos que eu não uso. Eu sou Gilberto Trapazon. Até teve um vídeo recente que eu fiz foi pro canal da Zahira Gonzalez. Beijo, Zahira.
esposa do meu amigo de coração querido, Mago Anael. Então eu fiz um vídeo pro canal dela falando sobre o sagrado feminino. E o Anael, muito educadamente, ele colocou Frater Gilberto. Eu não peço nunca para usar esses títulos. Eu posso, mas eu posso usar o título Frater, porque eu sou Frater também. Eu já fui de ordens, ou ainda sou de ordens, dá cerca de uma dúzia. E eu poderia usar todos esses títulos aí. Frater Gilberto, irmão Gilberto, pastor Gilberto, porque eu também sou. Eu sou reverendo da igreja. Ou ministro Gilberto. Babalorixá Gilberto. Mestre Gilberto, guru Gilberto. Aí eu poderia, olha, boa parte desses nomes eu poderia usar. Eu não uso. Me chama de Gilberto. Eu já fico. Eu sei que as pessoas me chamam de mestre e tal, de uma maneira respeitosa. Senhor Gilberto. Tá, eu sei que é de uma maneira respeitosa, obrigado. Mas eu não tô preocupado com isso. Não tô preocupado. E tantas pessoas colocam isso primeiro de tudo. O que é importante é que a gente tenha a capacidade de analisar um oráculo, dar uma orientação para vocês. Tanto que eu explico aqui no meu site das consultas, gilbertopazon.com.br/consultas. Eu, primeiro de tudo, eu sou um orientador. E algumas pessoas pensam que eu só vou fazer orientação, faço magia. Não, tá lá, eu faço magia, eu trabalho, eu sou um bruxo, eu sou um feiticeiro, eu sou um xamã, eu sou um mago. Eu tenho todos esses títulos aí, porque eu trabalho em todas essas áreas e tudo isso eu tenho décadas de experiência. Tem pouca gente no mundo que já fez o que eu fiz. Não é que eu seja famosinho, eu me tornei conhecido porque eu tô no mundo, postando trabalhos, botando ensinamentos. Eu não tô aqui só fazendo propaganda. Então isso é preciso quando você vai avaliar um trabalho de magia. Por que eu estou falando tanta coisa diferente sobre Citri, não apenas sexo? Citri pode te ajudar na saúde. Citri pode te ajudar em negócios. Citri pode te ajudar na política. Citri pode te mostrar situações de relacionamentos problemáticas. Revelar inimigos, revelar traições. Citri não é um espírito só para, tá? A gente aprende como? Lidando com o espírito. Citri é um espírito que vai te ajudar muito a tu ter mais conhecimento da sua vida sexual, inclusive coisas que talvez você não cogite. Ele pode te ajudar. E eu não estou falando de sair do armário, porque Citri, na descrição dele consta que ele traz o amor de homens nas mulheres e o amor das mulheres nos homens. Então é uma coisa sempre muito controversa se ele faria a pessoa se tornar homossexual. Não. Não é. É a opinião de uma parcela enorme. Mas como muitas pessoas na área LGBTQ perguntam, ele não vai fazer ninguém mudar. Porque é comum, às vezes, a pessoa é gay, é lésbica, e ela está interessada numa pessoa hétero. Eu quero trazer a pessoa. Não, mas a pessoa não tem nada a ver contigo. Mas Citri não faz isso? Não, ele não vai fazer. Ele só vai trazer isso se fizer parte da vida da pessoa. Ele não faz ninguém mudar de sexo. De gênero, como é que se diz? Né? De preferência, de escolha. Não faz. Isso só vai ocorrer se fizer parte da pessoa. Se não fizer parte da vida da pessoa, mesmo que a pessoa seja bissexual. Porque a gente sabe que tem muito hétero que se envolve com gay, com lésbica, mas numa aventura, mas ela não, ele tem a área preferida mesmo. Ele pode ser bissexual. Mas
a área preferida mesmo dele é essa aqui. Então não quer dizer que ele vai vir totalmente para o outro lado. Lamento, meninos, lamento, meninas, mas é assim que funciona. É um pedido muito comum. A gente recebe muito pedido desse tipo. A pessoa está encantada, quer fazer uma amarração, quer trazer fulano. Olha, mas ele não é da tua área. Tem nada a ver. Ah, porque eu já fiquei com ele, já fiquei com ela. Sim, mas aquilo ali foi só uma farrinha, uma festinha. Não é a área da pessoa. Acabou. Ponto. Fim. Não quer dizer que eu seja malvado. A gente quer que vocês tenham felicidade, alegria, mas tem coisas que não dá para fazer, gente. Citri pode ajudar a trazer muitas situações sexuais para vocês, ou situações até de romance, de paixão, mas nem sempre vai ser exatamente aquela coisa como você está delirando. Quer namorar evangélica, né? As evangélicas têm. A gente sabe que tem algumas evangélicas que. E evangélicos também, né? Que na verdade tem a sua vida privada, né? Mas não quer dizer que a pessoa vai deixar de ser evangélico, que vai se largar total. Não, nem sempre. A coisa vai ter um certo limite de acontecimento. Citri pode ajudar a liberar fantasias sexuais. Muito legal. Oi, oi, pode ser muito legal. Mas isso pode ser absolutamente temporário. No caso de uma pessoa conhecida lá da Europa, não me lembro o país agora. Ele queria esquentar o casamento dele, né? Era aquele. Na parte íntima não era assim tão. Era aquela coisa mais tradicional, vamos dizer, né? E o colega já mago com muitos anos de experiência. Não vou trabalhar com Citri para dar uma esquentada na esposa, né? Fez o pedido que eu falei antes. O pedido. O que ele pediu? Ah, que a mulher dele fosse com ele como as atrizes dos filmes pornôs. Alguma coisa assim, né? Que daí fazia toda aquela loucura toda, né? Porque ela realmente, ela era uma mulher ela é uma mulher maravilhosa, eu sei quem é. Mulher maravilhosa, assim, tal, só na parte íntima muito carinhosa, tudo, mas nada de especial, assim. E ele queria algumas coisinhas a mais. Então ele pediu que ela fosse para ele como as atrizes dos filmes pornôs e tal, que eles assistiam, aqueles filmes pornozão, sabe? Que aí rola e tudo. Né? E funcionou. Funcionou, ela, por algum tempo, ela se largou e aí permitiu, liberou geral, isso e aquilo, lambisco, não sei o que. Qual foi o grande erro do pedido? Como é que são esses filmes? A gente, geralmente a mulher tá ali já com sei lá quantos homens liberados geral para todo mundo. Ela começou a olhar para tudo quanto era homem que tinha. Claro, ela começou a se portar como uma atriz pornô. E nos filmes pornô, o que elas fazem? Dão bola para todo mundo. Durou uns 3 meses a coisa. Ele, claro, ele cancelou, ele se deu conta do erro. Mas ainda foram uns 3 meses assim. E depois ela voltou ao normal. Passou aquela coisa. Ela simplesmente passou ao normal, voltei a ser quem era. Então, não tinha nada para liberar ali. Por outro lado, isso ajudou muito. Veja, que casamento não é só sexo, não é só a posição, tá, do sexo. Ajudou ele a entender ela melhor. Ela era uma esposa carinhosa, participativa, amiga. No sexo era aquilo ali, mas era com amor, com carinho.
E aí que ele percebeu que, na verdade, ele tinha um sexo legal. Ele tinha um sexo legal. Ele é que tinha essa fantasia de posição, isso e aquilo, não sei o quê. Que ele precisava satisfazer também. Entendo. Sem problema nenhum. Mas ele se deu conta de quão maravilhosa era a esposa dele. E aí ele percebeu também que algumas coisas ele podia mudar também, se adequar. E ó, pelo que eu sei, tão bem até hoje, gente. Então veja como a gente pode aprender nessas situações também. Que tipo de situação que Citri pode trazer para você? Porque quando a gente fala de sexo, as pessoas já estão pensando esses filmes, essas coisas, tudo que tem por aí, né? Mas não é só isso, gente. Às vezes sexo é o como você está com seu parceiro, com a sua parceira. As situações sexuais que ocorrem, por exemplo, vão passear lá na praça, num lugar, aí só se olhar e tá com aquela vontade de eu tô te querendo. E aquilo tá gostoso. Isso é uma situação sexual. Sexo começa bem longe da cama. Quando tu tá num lugar onde não dá pra fazer nada. Mas aí tu percebe como tu quer aquela pessoa. Citri ajuda nisso também. Ó, gente. Citri também é romance. E a musiquinha do Roberto Carlos, amanhã de manhã. Vou servir um café para nós dois. Essas coisas, sabe aquela coisa mais tradicional? Pode ser até isso. Ou ouvir um rock and roll junto, né? Ouvir Rush. Eu tinha uma namorada que gostava de rock. Eu gosto de rock, né? Meu ritmo mesmo é rock progressivo. E eu tinha uma namorada que também gostava. Rush. Ah. Mas outras coisas. Porém, todo o resto a gente se entendia assim maravilhosamente bem. Então, não é só aquela parte ali na cama, ou no sofá, ou na poltrona, ou onde for. Isso é da conta de cada um. Mas a gente aprende. Então, quando a gente fala que Citri ajuda a liberar fantasias, a melhorar a sua vitalidade, ou como você conhece as coisas. Citri também ajuda a ensinar segredos sobre técnicas sexuais. E essa é uma delas. É uma delas. Eu lembro de um filme de muito, muito tempo atrás, não lembro o nome. É um caso real. O cara, ele era, não me lembro se era governador do Arkansas. E se apaixonou por uma bailarina. O filme já tem vários anos. Muito lindo o filme. E ele já tinha uma certa idade também e tal. E ela era uma bailarina, dançarina mesmo. Ela não era uma stripper, não era uma coisa vulgar. Era uma dançarina, assim, que fazia aquele showzinho assim, muito uau. E não era muito bem vista, é claro, na época, né? Mas se apaixona e tal, eles ficam juntos. E eu lembro que teve uma situação que eles estavam juntos ali e ele, não vai dar, não vai dar, e ela só olhou, não, pera aí, não é isso que tu precisa. Ela pegou o violão, ela tava com um vestidinho assim, bonitinho, pegou o violão e tocou uma música assim, daquelas emocionais, assim, da coisa da terra, do desbravador e tal, assim. Uma musiquinha de violão, música calma, não me lembro da letra. Uma música calma, lentinha. Ela tocou violão pra ele. E aquela letra tocou o coração dele. Era o que ele tava precisando ouvir, assim. E ela tocou e tal, largou o violão e ele, uau! Com uma música. Então isso é sexo também, gente.
Quando se fala de aprender técnicas do amor, do sexo, tem esse tipo de coisa também. Como tocar a alma, o coração do seu parceiro. Fazer um café a dois, curtir a paisagem, que é romance também, mas isso também pode ser profundamente sexual. Não é só botar um fio dental, uma roupinha, não sei o quê. Que é uma coisa que eu estou sempre falando. Eu comentei antes do Viagra. Gente, se a mulher não incitar o homem, não tem Viagra que ajude. Mesmo que o homem não tenha problema nenhum de saúde. Porque o tesão tem que ser dos dois. Se não existe desejo. E pode ser uma coisa dessa, de curtir uma música junto, tomar um café junto. Citri ajuda nisso aí tudo, gente. Uma coisa que a gente está sempre falando sobre os espíritos da Goethe e também para os anjos. Sempre peça aprendizado, que é uma coisa que eu estou sempre pedindo para todos. Eu chamo, ó, que eu possa ter o aprendizado das suas áreas, eu peço ensinamento, que me traga sabedoria. E aí a gente começa a entender melhor como é que eles funcionam e perceber todas essas áreas aí. Tá vendo quanta coisa que eu estou falando aqui? Falei até de imbecil incomodando. Ajuda de Citri também. Por que tem certas situações, principalmente tipo essa pessoal aí que aparece pedindo amarração, não sei o quê, por que eu enxergo imediatamente? Tá, eu tenho a minha evidência também. Mas muitas vezes já tem um espírito junto. Esse aí é tal coisa. E Citri é um desses espíritos que eu tenho muito presente comigo sempre, porque eu trabalho demais. É um espírito que eu trabalho muito mesmo. Tá? Não é toda semana, mas é um dos espíritos que eu mais trabalho. E nem sempre é para sexo. Nem sempre é para relacionamento. Às vezes eu trabalho para outras situações. Olha, essa pessoa está precisando encontrar a paixão pelo que faz. O cara é músico, tem talento, mas o trabalho dele tá ruim. Tá faltando tesão no que ele faz. Tá faltando paixão. Citri pode ajudar nisso. Como é que esse músico se relaciona com o seu público? Se você é músico, você vai. E você que vai num show, o que você espera? Você espera que aquele músico, aquele artista te encante, te excite também. Pode ter trabalho de Citri aí também. Ele vai te estimular, vai te acender, vai botar fogo em você. Porque sexo é vida também. Também é fogo. Estou falando de um espírito só. Beijo, Citri. Desejo que todos tenham muita luz na sua vida. As pessoas de bem, tá? As pessoas de bem. As pessoas do mal, ó. Vamos para outro canal, tá? Não fique enchendo o seu saco aqui. Estão gostando do nosso canal? Ó, vamos fazer o jabá, né? Se inscreva, aperta o botãozinho like, divulgue. Ajuda a gente a saber que vocês estão gostando do nosso trabalho também. Beijo bem grande. Que tenham luz, sabedoria, harmonia, prosperidade, que é sempre necessária. Muita alegria na nossa vida. E que tenham sempre as maiores bênçãos. Eu sou Gilberto Rapazon. E até a próxima.